Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Fernanda e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. E nesse vídeo eu quero contar para vocês por que e como eu precisei gastar a minha reserva de emergência. E assim, gente, foi a primeira vez que eu de fato precisei mexer na minha reserva de emergência, porque a reserva de emergência é para emergências, né? Então, essa foi a primeira emergência que eu tive e assim já foi muito séria. Claro, não foi milhares de reais que eu precisei gastar. Eu ainda tenho a minha reserva de emergência, né? Eu ainda tenho uma determinada quantia na minha reserva de emergência, mas eu tirei um valor bastante significativo dela, tá? Então vamos lá, gente. Vou começar a contar, né? Sem mais delongas aí o que aconteceu. E aí, a ideia desse vídeo é mostrar pra vocês que, tudo bem, a gente sempre vê, né? As pessoas falando assim, é muito importante ter uma reserva de emergência, é muito importante você ter dinheiro guardado, né? Quem estuda sobre finanças sempre vai ver pessoas desse nicho falando dessa forma, né? E eu espero que você realmente leve isso a sério, tá? Porque eu agora, na prática, vi o quanto isso realmente é importante, o quanto isso faz diferença na sua vida, tá? Para que você não precise se endividar. E pior, não é nem para que você não precise se endividar, é porque às vezes realmente não dá para você se endividar, como foi o meu caso, tá? Eu tive que resolver o meu problema única e exclusivamente no Pix. Todos os meus pagamentos tiveram que ser no Pix, não houve negociação, eu não consegui negociar com as pessoas, até porque elas também não tinham maquininha de cartão, tá? Então, se eu não tivesse o dinheiro, se eu não tivesse ali o Pix para fazer na hora, não teria resolvido meu problema, sabe-se lá o que teria acontecido de pior. Talvez não resolver esse problema, né, rapidamente, como eu consegui resolver por ter o dinheiro guardado, me gerasse aí outros problemas posteriores, tá? Vamos lá, vamos começar. Acho que um dos itens mais importantes de se ter em uma casa é uma geladeira, né? E adivinha o que deu problema aqui em casa? A minha geladeira. Na verdade, gente, minha geladeira ela já vinha dando problema há um tempo, só que eu fui postergando porque o problema não era muito sério. O freezer estava congelando tudo normalmente, então basicamente tava tudo bem pra mim, né? Porque tá, beleza, a parte de baixo da geladeira, minha geladeira era aquelas duplex, sabe? Que tem uma porta em cima e uma porta embaixo. E ela congelava tudo certinho no freezer. E embaixo ela não estava gelando mais, simplesmente ela decidiu que não ia gelar mais. Então meus alimentos estavam estragando mais rápido. Mas assim, eu fui levando até onde deu. Entendeu? Eu fui levando até onde deu, eu sei que errei, né? E graças a Deus eu tinha, né, minha reserva de emergência, né? Ainda tenho, né, para caso aconteça mais uma emergência, porque agora foi minha geladeira. Mas a gente não sabe, Deus me livre e guarde, já vamos até bater na madeira aqui, ó. Vai que, sei lá, depois minha máquina de lavar da BO, meu fogão, entendeu? Enfim, a gente tem que estar preparado para essas coisas, cara. Tem que estar preparado, não tem jeito, tá? Eu recomendo aí que você tenha pelo menos, cara, pelo menos uns dois pau guardados, porque vai que você é uma pessoa extremamente azarada e tudo quebra de uma vez, entendeu? E aí, cara, você vai ter que dar seus pulos, entendeu? Porque tem determinadas coisas em casa que a gente não consegue ficar sem. Por exemplo, se a máquina de lavar quebra, minha máquina de lavar quebra, eu poderia ficar sem máquina de lavar por pelo menos uma semana ou até mais, né? Poderia, sei lá, levar as roupas para lavar na casa de alguém, daria meus pulos. Mas, por exemplo, o que quebrou aqui em casa foi a geladeira. Como é que você fica mais de uma semana sem geladeira? Você vai deixar as coisas no vizinho lá por mais de uma semana. Às vezes o vizinho também tem uma geladeira pequena, às vezes não vai caber tudo na casa dele, entendeu? E aí, o que você vai fazer? Que foi o meu caso, inclusive, né? O pessoal que mora aqui perto de mim, como eu sou estudante, né? Eu moro em kitnet e tal. O pessoal aqui também tem coisas assim que não são muito espaçosas, né? Não tem geladeiras, aquelas geladeiras de três portas, por exemplo, né? Então o pessoal tem freezer pequeno aqui. E aí não dá pra juntar as minhas coisas e mais as coisas da pessoa no freezer da pessoa, sabe? O que me salvou, gente, é que eu tenho um cooler. Eu tenho um cooler e eu sempre deixo garrafas congeladas na geladeira, né? Na minha geladeira antiga eu sempre deixava. E isso que me salvou. Eu peguei as garrafas da geladeira,
que estavam congeladas no freezer, coloquei no cooler, aí depois coloquei tudo que estava congelado no congelador dentro do cooler. O cooler não segurou as coisas congeladas, até porque eu preferi deixar no freezer da geladeira porque ele não estava congelando. Calma aí, que eu tô pulando as partes aqui também, né? Deixa eu contar como que a geladeira parou de fato de gelar em cima, né? Que até então ela tava, né, ali deixando de gelar embaixo, né? As coisas não estavam sendo ficando frescas embaixo, mas em cima tava funcionando. Até que na segunda noite eu abri o freezer, né, para poder pegar uma mistura para poder fazer para janta. E aí eu vi que as coisas estavam descongelando. Eu falei, meu Deus do céu, agora lascou. Vou realmente ter que comprar uma geladeira nova, né? Nova, entre aspas, né? Porque, pelo amor de Deus, não vou comprar geladeira nova, né, gente? Pelo amor de Deus. Geladeira nova tá o quê? No mínimo eu ia ter que desembolsar uns 1.300 a mais barata de uma marca desconhecida, pequena, que seria praticamente um frigobar, né? Então, sabe, fora de cogitação comprar uma geladeira nova. E aí, se eu fosse comprar uma nova geladeira, seria usada, né? Mas, gente, segunda-feira ela deu pau. Quando foi na terça-feira eu comecei a pesquisar geladeiras usadas para comprar, mandei mensagem nos grupos da faculdade, sabe? E aí na terça-feira mesmo eu recebi a proposta de uma menina que estava vendendo uma geladeira. Cara, foi assim um achado para mim, um achado, porque as geladeiras usadas que eu tava achando na internet era no mínimo assim de 800 pau para cima e umas geladeiras, sabe, feias assim, bem enferrujadas, sabe? Com bastante ferrugem e tal e partes quebradas, sabe? O negócio tava feio, cara, tava feio. E aí, sem dizer que eu ia ter que pagar o frete, e aí, com certeza, o frete seria bem caro, porque, pô, transportar uma geladeira não é fácil. Também eram de lugares distantes, sabe? Eu moro no interior. Então, cara, eu tava assim, puta, desesperada, cara. E aí, eu recebi a proposta dessa menina na terça-feira, logo depois que eu mandei mensagem nos grupos já, né? Em um dos grupos. E aí, ela me mandou mensagem, já mandou logo o vídeo da geladeira que ela tava vendendo e eu gostei pra caramba da geladeira, né? E aí eu perguntei pra ela, né, quanto que ela tava fazendo a geladeira. E aí ela queria 550. Aí eu olhei assim e falei, pô, 550, cara. E aí eu falei, bom, tá no preço legal. Se ela morar perto de mim, vai ser perfeito, cara. Vamos ver. E aí eu perguntei o endereço dela e tal, né? E perguntei se ela podia parcelar também essa geladeira. E aí ela falou pra mim que ela falou o endereço era perto aqui da minha casa, né? Assim, de Uber dava tipo 10 minutos. Cara, foi tudo se encaixando assim, sabe? Graças a Deus. E e aí ela disse que não parcelava, eu já falei, puta, ela não parcela 550 pau assim diretão, sem parcelar. Porque quando eu comprei a minha primeira geladeira usada, né, também, que também foi usada, o cara parcelou em 3 vezes e ainda deu uma garantia de 3 meses, né? Por isso que eu perguntei pra ela se ela parcelava. Mas eu acho que esse negócio de parcelar e ter garantia é só com. Se você compra realmente numa loja de uma vez usada e tudo mais, né? De coisas usadas, né? De modo geral. E aí, é, ela disse que não parcelava, que pra ela ficaria ruim. Aí eu falei, então se você não parcela, cara, será que não dá pra você fazer um desconto maior aí, né? E tal. E acabou que ela fez por 500, né? E aí eu perguntei pra ela, né, também como é que seria, tipo, se eu teria que buscar e tal. E, enfim, por todas essas questões de logística, de eu ter que pagar o carreto, e eu ter que pagar à vista, não ter garantia e tal. Resumindo, a gente acabou fechando aí por 450, cara, a geladeira. Gente, fiquei muito feliz. O carreto foi a coisa cara, assim, parando pra pensar, porque o carreto cobrou 120 pau, bicho, 120 pau. E ainda que eu tinha também, que eu não acabei não comentando com vocês, mas eu acabei chamando um técnico, né, pra olhar a geladeira antiga. Porque eu falei, cara, se o técnico cobrar uns 300 pau, mano, vambora. Mas se for mais que 300, eu acho que já compensa talvez ver uma outra geladeira, né? Que às vezes eu consigo até uma geladeira
melhor que essa, né, que eu tô agora, por um preço parecido com esse da manutenção. Quando o técnico veio aqui, cara, só a visita dele, ele já cobrou 40 pau. Beleza, paguei os 40 pau. A manutenção da minha geladeira tinha ficado R$ 600. Tinha entupido não sei o que lá. Coisa de linha, coisa de tubulação, que tinha que limpar, que às vezes ficava ferrugem, óleo, os negócios lá que ele falou, sabe? Que eu nem entendi direito, mas aí ele falou que o serviço era 600 pau. Mano, eu comprei uma geladeira nova, né? Tipo, semi-nova. Tipo assim, tá bem conservadinha a geladeira, cara. Tá bonitinha ela. Sabe, não tem nada quebrado. Tem uns arranhões, assim, e tal. Umas ferrugens, assim, na parte de baixo. Mas, assim, tá zero bala, tá? Ela tem até um sistema de você descongelar ela automático, tá ligado? Então, tipo assim, você nem precisa... Igual a minha outra geladeira, eu precisava ficar, tipo, tirando o gelo dela e tal, tirar ela da tomada, esperar o gelo cair, eu mesmo tirar o gelo, eu mesmo manualmente, sabe, tirar o gelo, tal, raspar ali pro gelo sair mais rápido. Nossa, era um trampo descongelar a geladeira. Tinha que deixar as coisas no cooler. Agora, com essa geladeira, olha que maravilha, cara. Ela tem um espaço na parte de baixo do freezer que eu simplesmente eu aperto um botãozinho que fica na porta dela de gelo e a água cai ali. Eu tiro essa parte onde a água cai, jogo na pia, ponho de volta e acabou. É isso, sabe? E a menina falou pra mim que tá funcionando perfeitamente. Eu ainda não fiz o degelo, obviamente, né? Acabei de comprar a geladeira. Acabei de colocar as coisas dentro dela, não tem gelo nenhum acumulado. Mas, cara, assim, tá na potência média e tá, puta, trincando as coisas, sabe? Tá deixando uma temperatura muito legal, assim. Tô gostando muito da geladeira, muito mesmo. Tem até luz dentro, sabe? Você abre assim, você vê e fala, nossa, gente, que coisa chique, chique. E ela não é tão grande igual a minha outra era. Nossa, ficou muito bonitinha na cozinha, que ela é branca. Cara, eu adorei, assim, fiquei muito feliz. Mas voltando no ponto do porquê que eu tô gravando esse vídeo. Tô gravando esse vídeo pra falar pra você, criatura, que você precisa ter reserva de emergência. E se eu não tivesse reserva de... O que que eu ia fazer da minha vida? Porque a menina falou que só aceitava Pix e não parcelava. Sei lá, você tem que pedir dinheiro emprestado pra alguém. Pedir um Pix de 450 emprestado pra alguém, né? E depois, como é que você ia pagar isso aí, né? Porque se você não tinha dinheiro pra pagar naquele momento, o que que garante que você ia ter depois? Entendeu? Aí depois o carreto. Falei com o carreto, pô, quanto é que você parcela em quantas vezes esse valor aí? É, e aí, meu, você não consegue fechar mais barato, não? Porque inicialmente, olha só, cara, é que eu também fui pechinchando. Pechinchei com a menina, pechinchei com, com o carreto. A menina queria 550, no final eu paguei 450 pra ela. Mas e o carreto, ele queria 170 e eu acabei pagando 120. Mas por quê? Porque eu pechinchei com ele também. Que ele, na verdade, foi assim. Ele perguntou se ele precisaria de um ajudante para carregar a geladeira. Aí eu falei, eu acho que é bom, né? Acho que sozinho carregar a geladeira, acho que talvez você não consiga, né? E aí ele falou que 170 com o ajudante. Aí eu olhei assim, falei, bom, tudo isso por mensagem, gente. Resolvi tudo por mensagem com a menina, resolvi tudo por mensagem com o Carreto também. É lógico que eu fui lá na casa da menina, né? Antes de buscar a geladeira, um dia antes de buscar a geladeira, né? Na terça noite, né? Fui lá dar uma olhada e tal, pra ver se a geladeira realmente estava funcionando e tudo mais, se era aquilo mesmo, pra conhecer a menina, aquela coisa toda. É, mas, assim, o carreto, eu olhei assim e falei, cara, beleza, 170, né? Com o ajudante. E sem o ajudante, moço? Aí ele pegou e falou assim, eu pago 50 pro ajudante. Eu falei, não, fique em paz, eu te ajudo, entendeu? Eu fui ajudante do moço. Gente, eu tô com as minhas pernas super doloridas, tô com meus braços super doloridos por causa disso. Não recomendo, cara. Não recomendo trabalhar com isso, entendeu? Se você precisar de emprego urgente, cara, procura outra coisa. Entendeu? Sei lá, vira. Sabe? Limpa o lixo da rua, faz qualquer coisa, cara. Mas, nossa, carregar a geladeira, bicho. Meu Deus, que negócio difícil. Puta merda, cara. Nossa senhora. Toda hora eu tinha que parar pra descansar, bicho. Toda hora. E ainda que a gente foi buscar um apartamento da menina que não tinha elevador, era só escada. E ela morava no terceiro andar. Gente, que terror que foi isso. Tá, e depois pra subir aqui na minha kitnet, que eu ainda não moro no térreo, pra ajudar, eu ainda moro no segundo andar da kitnet. Você entendeu? Então, assim,
Foi difícil, foi muito difícil. E ainda que eu tive que carregar também a minha outra geladeira antiga, que eu dei pro carreto levar, sei lá o que ele fez com a geladeira, se ele vendeu, se ele doou, sei lá o que ele fez, mas ele levou. Eu falei, cara, eu até pensei antes, né, em vender pra alguém que conserta e tal, né, mas aí depois a pessoa ia ter que vir buscar e tal, às vezes, mesmo que eu doasse, a pessoa talvez precisasse pagar um carreto, alguma coisa assim. Eu falei, não, cara, já leva embora isso daí, já, pra não ficar ocupando espaço aqui em casa, entendeu? O cara levou. Mas, gente, isso que eu ainda falei com a minha mãe, e graças a Deus, mano, eu tenho suporte familiar financeiro, tá ligado? Suporte familiar financeiro da minha mãe, né? Que meu pai, assim, não me manda nada. Mas, e também meu pai também, meu pai nem minha mãe, né? Tinha obrigação de me mandar coisa, que eu já tenho, vou fazer 25 anos já, né? Eu deveria aí, já conseguir me manter sozinha, né? E, na verdade, é que eu deveria estar ajudando meus pais. Eu tenho consciência disso, tá, gente? É uma coisa que eu me cobro bastante hoje em dia por não conseguir fazer isso, tá? Mas eu tenho fé que um dia eu vou conseguir, mano. E, sabe, tenho fé também que isso até os 30 anos de idade, por favor. Mas enfim, gente. Também já tô saindo um pouco do foco do vídeo, né? O ponto é que minha mãe me ajudou ainda, né? A, a pagar parte desse valor. Ela queria ajudar com mais, né? Ela queria ir praticamente pagar a geladeira toda. Graças a Deus eu tenho esse privilégio, né? Da minha mãe, assim, me ajudar muito, gente. Toda vez que eu preciso da minha mãe, ela sempre me ajuda, sabe? Puta, minha mãe nunca me deixou na mão, assim, financeiramente. Nunca, 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 nunca. Sempre que eu precisei, ela, sabe? Sou eternamente grata por ela, por isso, sabe? Eu sempre deixo isso muito claro pra ela, assim, sabe? Eu espero um dia, de verdade, assim, poder retribuir tudo que minha mãe fez e faz por mim, né? Mas voltando, né? E aí eu não deixei. Não deixei, porque senão se deixar minha mãe, ela quer pagar tudo, bicho. E aí eu falei, não, mãe, deixa, eu pago a geladeira. Aí paguei a geladeira, paguei a visita técnica, né? E minha mãe, eu falei, mãe, faz o seguinte, paga o carreto e os Ubers. Aí mandei o valor dos Ubers pra ela e o valor do carreto, né? E ela me ajudou e tal. Ela me ajudou com R$ 150, tadinha. Minha mãe é uma uma mulher, assim, incrível, né? E, cara, enfim, mano, esse foi o meu relato. Eu ainda tive a ajuda da minha mãe, né? Se eu não tivesse dinheiro, eu tenho certeza que minha mãe não ia me deixar na mão, que eu não ia ficar sem geladeira, minha mãe ia se endividar até o talo, pra... Não ia ter como ela se endividar, né? Ela ia ter que também tirar da reserva de emergência dela, que minha mãe, eu sei que ela também guarda dinheiro, tadinha. Mas, assim, né? Porque não tinha como, né? Parcelar e tudo mais. Mas, enfim. Também não tinha como ela, né, trazer o cartão dela aqui e passar, né? Mesmo que tivesse cartão, tivesse como passar o cartão. Mas, às vezes é isso, cara, é entender isso. Às vezes não vai ter como você passar cartão, entendeu? Não fica aí achando, cara, que é você trabalhar e. Ah, não, porque eu trabalho e o meu trabalho é estável e então eu, sabe, não, pra que isso aí, ficar guardando dinheiro e tal? Cara, guarda dinheiro, cara, guarda dinheiro, guarda dinheiro. Porque às vezes você vai precisar do Pix ali na hora, bicho. Você vai precisar do Pix ali na hora. Entendeu? Eu ali tive que desembolsar o quê? Mais de R$ 500 em um único dia. Do nada. Não do nada, né? Que minha geladeira já tava ficando ruim, eu sabia que um dia ela podia parar, né? Mas às vezes é do nada, cara. Às vezes é do nada, às vezes, sei lá. Para alguma coisa na sua casa do nada, você vai fazer o que da sua vida, bicho? O que você vai fazer, mano? Você entendeu? Você tem que estar preparado, cara. Tem que estar preparado. Tenha reserva de emergência, cara. Tenta juntar aí, mano, pelo menos uns 2 pau. Pra você ficar tranquilo, entendeu? Mas você só vai gastar esses 2 pau com emergência, tá bom? Criatura. Mas, enfim, gente. É isso. Um beijo pra vocês. Gente, eu não finalizo os vídeos assim, né? Eu finalizo assim. Por agora é isso. Até a próxima e tchau, tchau.